Corinthians está avaliando o trabalho do Ramon Dias da seguinte forma. Deixa o like aqui, por favor. Ele deve continuar se o Corinthians se classificar para a Libertadores da América 2025. O Ramon, que já esteve muito distante de permanecer no Corinthians, o Ramon, que se o Corinthians não tivesse vencido o clássico contra o Palmeiras, nem seria mais técnico do Corinthians, ganhou agora uma esperança, né, em relação à sua permanência no clube, tá? Qual a esperança, né, de Ramon Dias? Classificar o Corinthians para a Libertadores. Eu, sinceramente, eu nem acho que a diretoria do Corinthians vai cumprir isso aqui, eu nem consigo cravar isso. Eu poderia dar a notícia da seguinte forma: o Ramon Dias vai permanecer no Corinthians se ele classificar o Corinthians para a Copa Libertadores da América. Eu não consigo cravar isso. Por quê? Porque eu sei que a diretoria fez uma promessa para ele, num bate-papo informal, dizendo que se o Corinthians classificar para a Libertadores da América, né, a ideia é continuar com o projeto. Ó, abre aspas aqui para uma fonte no Corinthians. O trabalho será avaliado e ele tem contrato. Futebol, a gente sempre pensa na continuidade do trabalho. São abre aspas aqui, eu não vou dar os outros abre aspas para vocês não desconfiarem quem foi que me passou. Mas existe sim uma possibilidade do Ramon Dias permanecer no Corinthians, principalmente se o Corinthians classificar para a Copa Libertadores da América. Antes que venha alguém falando assim, Samir, mudou de ideia? Não, mudou de ideia não. O Corinthians que mudou de postura, né? O Corinthians vem de 4 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. O time que muda de resultado, o jogador que muda de futebol, o treinador que muda de estratégia. Aqui ninguém muda de informação. Aqui dá a informação do dia que é real. Até um tempo atrás, eu que nunca cravei a queda dele, mas aqui eu já dei que se ele perdesse o clássico contra o Palmeiras, ele cairia. Aí sim. Essa foi uma informação que eu dei aqui. Então a situação dele era extremamente complicada. Se o Corinthians perde para o Palmeiras depois da eliminação na Copa Sul-Americana, ele não era mais técnico do Corinthians. Mas hoje, o Corinthians praticamente elimina a chance de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, elimina essa chance de rebaixamento, e o Corinthians ainda tem chances, né, de se classificar na Copa Libertadores da América. Agora, a chance do Ramon Dias, ela aumenta um pouco nesse sentido, né, de continuidade do projeto, se o Corinthians se classificar, né, para disputar uma Copa Libertadores da América. Ele tem contrato até o fim de 2025. Para ele, é claro, para o Ramon Dias e para o Emiliano, a promessa de que o projeto vai continuar. É essa conversa que o Corinthians tem tido aí com o seu técnico e a comissão técnica argentina. A gente vai ter que aguardar realmente até o final do ano. O Corinthians começa a avaliar a situação do Ramon Dias para ver se ele fica ou não no ano que vem, e as coisas vão mudando. Futebol é assim. O torcedor que depois do jogo contra o Racing queria a cabeça do Ramon é hoje o mesmo torcedor que defende o Ramon Dias e quer a permanência dele. Existe a possibilidade do Ramon permanecer, principalmente se ganhar a vaga, né, conquistar a vaga para a Copa Libertadores da América. Mas, se chegar a um acerto salarial com o Luiz Castro, meu amigo, acho bem difícil a permanência do Ramon Dias, porque o Luiz Castro é o preferido, né, da diretoria corintiana em relação ao projeto para 2025. Quer dizer, eu vou continuar com a minha postura, né, que eu tenho tomado desde janeiro, de informar vocês sobre as negociações, mas não cravar nada, porque a diretoria do Corinthians não tem muita certeza, né? Agora é a gente aguardar para saber o que vai acontecer. Mas hoje, né, hoje, dia 13, né, dependendo de quando você for ver esse vídeo, 13, 14, né, de novembro, não dá para a gente cravar muita coisa em relação ao futuro do técnico Ramon Dias e também o futuro comando técnico do Corinthians. Enfim, se a diretoria tiver o apoio da torcida na permanência do Ramon, ele vai começar a ganhar mais força. E a diretoria do Corinthians, ela governa o clube
muito pelas redes sociais, o termômetro é as redes sociais, eles querem continuar com o projeto, e claro que também não vão falar para ele que se ele não chegar ele não vai ficar, mas enfim, é a gente aguardar e ver o que vai fazer a diretoria do Corinthians, que tem aí, né, é o apoio da torcida agora para renovar não, né, para manter o técnico Ramon Dias para o ano que vem. Questão do Roger Guedes, deixa o like aqui. Corinthians só vai fazer uma proposta pelo Roger Guedes quando tiver a certeza que o Yuri vai sair. Essa é a verdade. Enquanto, né, o Yuri estiver no Corinthians, eu acho que dificilmente o Roger Guedes vai ser contratado. Pelo que eu conversei e ouvi. Por quê? Vou te falar o que me passaram. Não dá para o Corinthians, e mesmo com o dinheiro da patrocinadora Master, trabalhar um valor do Roger Guedes com o Yuri no elenco. Não é só questão técnica e posição em campo, mas o Yuri Alberto custa 2.200.000 ao Corinthians. O Roger Guedes, se for um cara legal e reduzir os seus ganhos de 5 milhões, você acha que ele reduziria para quanto? Sabendo já que o Memphis Depay ganha quase 4, entre 3 e 4. Depende muito de bonificações em vendas, etc., marketing. Então, se o Roger Guedes aceitar ganhar 3, o Corinthians vai ter que pegar os 2.200 do Yuri e deslocar para o salário do Roger Guedes. Mas vamos colocar, né, na conta que a patrocinadora do Corinthians vai ajudar. Se a patrocinadora do Corinthians ajudar e pagar 80% do salário, ou até 100% do salário, pagaria 3 milhões, né, por temporada. Se for 3 milhões por temporada, a gente tem que colocar sempre vezes 13, né? Tem 13º, tudo. Se a gente for sempre levar em conta essa questão do 13º, nós estamos falando de 39 milhões por ano. Se eu tiver errado, aí vocês me corrigem, porque eu sou ruim de matemática. Se o Corinthians fizer um contrato de 3 anos com o Roger Guedes, vai dar 117 milhões. A patrocinadora outro dia estava oferecendo quanto para o Corinthians contratar um midiático? Vocês lembram quanto foi? Lembrando que se a patrocinadora pagar, por exemplo, o salário do Guedes, pagaria, em 3 anos, aí 117 milhões de salário, mas teria que pagar mais uns 50 milhões no mínimo. Foi 57 milhões. Né? No caso do Roger Guedes, daria 117 milhões por 3 anos. Se a gente for colocar 2 anos de contrato só, né? Vamos colocar 2 anos de contrato, né? Pega aí os 3 milhões por mês. E outra, não tem valor discutido, tá? Só estou dando exemplos. Por favor, se a gente for colocar 39 milhões, né? Vezes 2, 78 milhões. Já daria mais do que os 57 milhões que eles colocaram à disposição para a contratação do Memphis Depay. E se a gente colocar mais 50 milhões, né, levando em conta que os caras não iam ganhar nada, 50 milhões no mínimo, os caras vão pedir mais do que isso, né, o Al Rayyan, a gente estaria falando de 128 milhões. É um negócio muito caro. O Corinthians teria que ajudar a sua parceira. Não dá para a parceira arcar com tudo isso. E não dá para o Corinthians hoje fazer contas, foi o que me falaram. Sabe, não dá para fazer contas hoje com o Guedes, porque tem concorrência, sem, né, saber o futuro do Yuri. Então, o que acontece? Vai depender muito do que a patrocinadora do Corinthians vai trazer do Roger Guedes. Lembra que ontem eu trouxe a informação que eles entraram em contato com o Pitombeira? Mas as coisas não são do dia para a noite. Até agora não tem nenhuma resposta. Né? O que eu descobri, que a patrocinadora descobriu e chegou até a mim, é que o Cruzeiro, por exemplo, está na parada. São esses detalhezinhos que eu passo para vocês. Ainda não tem nenhuma definição. Vamos querer tanto, os caras lá liberam por tanto. Não tem nada disso ainda. Está muito cru essa situação do Roger Guedes. Então, eu acho quase impossível a gente ver Roger Guedes contratado com Yuri e Memphis Depay no ataque. Até porque tecnicamente não combina, né? Roger Guedes não joga bem do lado direito para jogar aberto. O Yuri Alberto não joga bem de centroavante para jogar de 9.
E o Memphis Depay também não joga bem de ponta esquerda. Seria um grande erro. E a gente, na hora de contratar, tem que parar de contratar assim. Eu lembro que o Corinthians, em 2019, trouxe 3 centroavantes. Trouxe o Gustavo, que vinha de uma temporada incrível no Fortaleza. Trouxe o Bozelli e trouxe o Wagner Love. Não precisava ter trazido o Wagner Love. Quando traz o Wagner Love, tenta começar a se achar um lugar para ele. O Wagner Love jogou de ponta direita, de centroavante, jogou de meia atrás do centroavante, jogou de ponta esquerda em alguns jogos que o Carille fazia ele marcar lateral. Como assim, velho? Você tem que saber contratar os jogadores para encaixar de uma forma ali correta. Não dá para você trazer o Roger Guedes pensando que ele vai jogar junto com o Yuri, vai jogar junto com o Memphis Depay. Ou é Yuri ou é Roger Guedes. E ainda nem se sabe se realmente vai rolar uma proposta oficial. Rolou oficialmente o pedido, né, do Corinthians para sua patrocinadora. E eu, não traria o Roger Guedes, tá? Não traria. Não tenho problema nenhum em perdoar, mas eu não traria. Eu acho que não combina tecnicamente ele com o Memphis.